Fala galerinha do terceiro ano do sétimo moderno, eu sou o professor Wesley Farias e está começando mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre questões relacionadas à sistemática moderna. Fiquem ligados que a nossa aula vai ser bem interessante. Antes de começar, aquela nossa vinhetinha. Solta a vinheta aí. Então pessoal, vamos falar sobre a sistemática moderna. A sistemática é o ramo da biologia que estuda comparativamente todos os aspectos da biodiversidade. Então a tendência atual da sistemática é de organizar os táxons, como nós estudamos lá, desde o reino até a espécie, Eu organizei esses táxons com base nas relações de parentesco evolutivo entre os organismos, ou seja, a sistemática ela trabalha em conjunto com o evolucionismo, a evolução das espécies. Então, vamos falar sobre exatamente essas relações de parentesco, só que representadas aqui na forma de diagramas, como vocês podem observar aqui, esses dois diagramas aqui, que estão na tela. Vamos observar o seguinte: o primeiro diagrama aqui é uma árvore filogenética. Então, essa árvore ela vai ser formada de vários ramos, sendo que eu quero explicar o seguinte para vocês. Cada ramo aqui da nossa árvore vai indicar que uma espécie ancestral deu origem a duas novas espécies, Então cada ramo se divide em dois aqui, indicando que uma espécie ancestral deu origem a duas novas espécies. Cada espécie atual fica aqui na extremidade dos ramos, bem no final aqui, Então aqui para cima nós temos as espécies atuais e para baixo nós temos as espécies ancestrais, as mais antigas. Se descermos por um ramo qualquer desses aqui da árvore, vamos chegar aqui num ponto que nós chamamos de nó, que indica que este nó é a ligação, É a ligação de um ramo com o ramo vizinho. E nesse ponto aqui nós temos um ancestral comum entre essas espécies aqui que se constituem esse ramo, e as espécies que constituem o outro ramo, elas têm exatamente aqui neste nó o ancestral mais recente entre elas, um ancestral comum. Vamos falar um pouquinho aqui dos cladogramas. Os cladogramas também têm a mesma função da árvore filogenética, ou seja, refletir as relações de parentesco evolutivo entre os seres, porém o princípio que ele segue já é outro, Ele vai seguir o princípio aqui das novidades evolutivas, ou seja, ele vai sempre colocar aqui o que é a novidade evolutiva. É algo que uma espécie adquiriu pelo processo de evolução, e essa novidade evolutiva passou no teste de evolução, e agora, a partir dessa novidade evolutiva que a espécie adquiriu, ela vai compartilhar essa novidade evolutiva com quem? Com os seus descendentes. Ok? Ela vai compartilhar essa novidade evolutiva, essa nova característica com os descendentes. Esse é o princípio do cladograma. Agora vamos falar aqui de algumas questões. Primeira, observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de, vamos observar, letra A, baleia e pássaro,
Letra B, bactéria e protozoário. Letra C, estrela do mar e ostra. Letra D, ostra e coral. Então aqui, ó, baleia e pássaro. Coisa que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Elas estão no mesmo ramo. E desse ramo aqui eu poderia dizer que partiu aqui outro ramo em que elas estão bem próximas, tá? Já no finalzinho da ramificação aqui. Então eu posso dizer que sim. Aqui nós já encontramos a nossa resposta. Baleia e pássaro estão aqui bem próximas, bem no final desta ramificação que liga eles. Então eles sim estão, tá, uma semelhança de genes maior. Vamos analisar os outros. Bactéria e protozoário. Olha só, bactéria está num ramo e protozoário em outro. Estrela do mar e ostra. Você vai dizer, olha, estrela do mar e a ostra estão lado a lado aqui. Porém, olha só a diferença. Eles estão em ramos diferentes, tá? Pertencem a uma ramificação comum, mas estão em uma outra ramificação diferente, tá? E ostra e coral. Ostra e coral, você vai dizer, olha só, ostra está lado a lado com coral. Porém, olha só a ramificação. O coral está seguindo aqui uma ramificação. A ostra já parte de uma outra ramificação aqui, ó, que é compartilhada com outros seres. Então já a distância evolutiva já vai ser maior. Então aqui é letra A, baleia e pássaro, tá? Estão aqui, partem de uma mesma ramificação, e dessa ramificação vem outra, e eles estão aqui, ó, lado a lado aqui na evolução. Segundo, na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A, os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Observe, todos aqui são répteis, tá? Crocodilos, lagartos, tartarugas. Será que eles possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal? Aqui a gente já vê que essa resposta está incorreta, porque nessa mesma ramificação tem aves, que já é outro grupo de animais, tá? Que vai seguir também com mamíferos, ou seja, eles compartilham sim ancestral com outros grupos de animais. Letra A incorreta. Letra B, os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. Aqui nós vamos analisar só os répteis aqui que está falando, né? Lagartos, que está aqui no meio, são tão próximos de crocodilos quanto são das tartarugas. Você vai dizer, olha, professor, está no meio, então quer dizer que sim, que eles são igualmente próximos tanto dos crocodilos quanto das tartarugas. Mas você tem que observar o seguinte: quanto mais aqui para cima, quanto mais aqui na parte final aqui do nosso ramo, maior vai ser a proximidade. Ou seja, observe, aves próximas de crocodilos que estão aqui no final, tá? Crocodilos próximos de lagartos. Lagartos com tartarugas, a proximidade já vai ser menor, tá? Então aqui não está correto, tá? Letra B incorreta. C, as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves? Você vai dizer, olha só, professor, aqui tartarugas e mamíferos estão lado a lado. Só que você vai olhar aqui para a ramificação. Olha só a ramificação dos mamíferos, que já é diferente da ramificação das tartarugas, que já parte de outro ramo, tá? Então, elas não são evolutivamente mais próximas, né? As tartarugas não são evolutivamente mais próximas dos mamíferos do que das aves, porque as tartarugas e as aves estão no mesmo ramo, enquanto que o mamífero já está em outra ramificação. Letra C, incorreta. Letra D, os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo?
Olha só, peixes e anfíbios. O ancestral deles vai estar aqui, esse ponto. Será que esse ancestral ele é exclusivo só deles? Não, porque se partiu desse ponto aqui, esse ancestral também vai ser comum aos outros grupos que vêm depois de peixes e anfíbios. Então, letra D incorreta. Letra E. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos? Olha só, pessoal, acabei já respondendo essa questão, né? As aves e os crocodilos, olha só onde é que eles estão aqui. Estão bem próximos aqui no mesmo ramo, tá? Bem na parte final. Então, sim, aves e crocodilos são o grupo mais próximo, né? Aqui nós podemos observar. Letra E é a alternativa correta. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Deixa o like de vocês se tiverem gostado da aula para fortalecer o nosso canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo. E até a nossa próxima aula.